Iríamos falar, em primeiro lugar, de algumas questões jurídicas que se nos deparam na assessoria em operações de private equity, nomeadamente em MBOs. Poderemos concluir algumas preocupações também ao nível da assessoria em operações de capital de risco. Em operações de reestruturação, quer seja de sociedades que enfrentam dificuldades financeiras, económicas ou operacionais, quando pretendem obter financiamento, melhorar a sua performance, restabelecer a sua prosperidade, as sociedades podem pedir ao financeiro das suas de capital de risco. Em envolvimento management, temos as MBOs ou MPIs, como foi também aflorado há pouco, o management da própria sociedade adquire toda ou parte do capital social do negócio, ou o management exterior à sociedade o faz, e como também foi referido ontem, e apesar dos números de facto para os MBOs em Portugal não serem muito grandes, de facto, mas a estrutura das sociedades portuguesas, sendo com familiares, oferece, de certa forma, os MBOs, apesar de facto os números não serem, se calhar, significativos comparado com outros países. E que tipo de problemas ou dificuldade é que sentimos em operações de MBO? Em ser, no fundo, vertidos nos documentos das operações, nos quais estamos naturalmente envolvidos. Com a passagem de trabalhadores a acionistas, pretende-se que essa passagem tenha o mínimo de influência possível no crescimento societário, que a atuação do grupo de trabalhadores que passa a acionista continua a ser feita de maneira consistada, hierarquizada e sob forte liderança, e que haja uma separação das funções que eles desempenham como trabalhadores e agora também como acionistas, portanto, os trabalhadores que se propõem a fazer o MBO. É, portanto, no fundo, necessário que atentos a estes e outros problemas que sejam sentidos, sejam redigidas cláusulas contratuais com particular cuidado, designadamente os acordos parasociais. Regem, no fundo, as relações entre o management, agora acionista, e os investidores de capital de risco. E nesse campo, os atuais naturalmente ajudam e estão presentes, e a ideia foi dar aqui um bocadinho uma ideia do tipo de cláusulas que é comum aparecerem neste tipo de contratos, de acordos parasociais. Por um lado, limitações temporais à livre disposição de participações sociais, sendo que não poderá haver transmissão das ações durante um determinado período, normalmente entre as partes, obrigações de permanência relacionadas, opções de compra das ações, cumpridos naturalmente determinados requisitos, que dependem inevitavelmente do negócio, a proibição da não geração de ações também, no fundo, se as ações sejam garantidas livres. Outro tipo de cláusulas é também comum que nos MBOs existam comitês, no fundo, tendo a atenção que se trata de trabalhadores que passam acionistas, é preciso coordenar a atuação dos mesmos e falar das Assembleias Gerais, portanto, é também comum que sejam estabelecidos estes comitês, na mesma perspectiva que pode ser estabelecida uma unidade de votos acionistas em determinado sentido, e também, como foi referido esta manhã, uma não distribuição de resultados, portanto, e naturalmente tendo sempre em atenção os limites da legislação societária portuguesa. O que acontece? Um acordo parasocial devidamente acautelado é fundamental para convencer os financiadores, os investidores de capital de risco, a aderir ao projeto e a financiá-lo, obtendo as garantias que entendam necessárias face ao projeto. Muitas vezes as negociações demoram algum tempo, isto vós que tenham estado envolvidos saberão, e até pode dar-se o caso de essa intervenção, pode chegar ao nível dos ativos operacionais, pode passar, por exemplo, por fusões de sociedades. Agora, só algumas breves notas também na perspectiva dos startups e algumas ideias subjacentes, que vocês já estiveram envolvidos nestas negociações e, portanto, sabem que o que se pretende é partilhar os riscos do negócio, diminuir os encargos com o serviço da dívida, controle profissional à gestão, entre outros. E também aqui é preciso que as cláusulas contratuais sejam dirigidas com particular cuidado, também para a social, para, uma vez mais, convencer os investidores de capital de risco a melhorar o projeto. Claro que também é importante a relação dos estatutos, disso falarei um bocadinho mais à frente, e, por exemplo, o startup e investidor de capital de risco acordarão sobre as seguintes questões, são questões comuns nos acordos parasociais. Disponível de investimento, o faziamento das entradas, a distribuição do capital social, como é que vai ser essa distribuição,
tributária, partilha da gestão da sociedade, no que norma também há uma nomeação de um administrador por parte do investidor, exclusividade na atividade, as obrigações, por exemplo, de permanência, novamente limita a transmissão e a geração das participações sociais, opções de compra e direitos de preferência, são tudo cláusulas bastante comuns nos acordos de preços sociais. Quer no caso dos MBOs, quer no caso das startups, os advogados devem também, como disse há pouco, acompanhar a medida do conhecimento da atividade e da influência que poderá haver no acordo de preço social e dos estatutos que são, de facto, os documentos que são primariamente elaborados com a ajuda dos advogados, ajudar na elaboração e acompanhar a elaboração e negociação do business plan. E também, naturalmente, a negociação dos estatutos, seja os estatutos iniciais ou eventuais alterações dos estatutos, quando, por exemplo, no caso de empresas. Há outras questões também importantes e que, por alguma falta de tempo, também não colocamos aqui, mas quer as questões fiscais, quer também nestas áreas das tecnologias, do direito intelectual, a proteção de marcas, de patentes, extremamente importante e cuja proteção tem que ser assegurada, como aliás foi falado esta manhã. É também, quanto aos investimentos, só uma breve nota, por exemplo, através de trade sales, é comum que existam cláusulas bastante extensas de represent warranties, inovações, na concorrência e a questão da propriedade intelectual também se mantém aqui. Enfim, não resistimos, entretanto, como advogados que somos, e no seguimento do painel da manhã, e portanto já foi dito, quer aqui, quer noutros fóruns a este respeito, eu vou dar brevemente só aquelas principais alterações ao regime legal de risco que tiveram consulta pública em fevereiro de 2016 e que espero que sejam publicadas em breve. Como sabem, em vigor está o decreto-lei 309 de 2002, que foi alterado em 2004 e em 2006, os volumes da CFM 12 de 2005 e 2006, e o que se pretende, como dizia o próprio preâmbulo da legislação colocada em consulta pública, com estas alterações foi tornar o capital de risco um promotor do desenvolvimento da competitividade económica nacional, fomentar o ambiente empreendedor e profissional, simplificar regimes. E aqui importa, naturalmente, falar dos business angels e porquê, e buscar o painel anterior, porque a lei portuguesa, neste momento, independentemente, como disse o próprio assim, já existiam business angels, não com essa designação, a lei portuguesa era de facto omissa quanto a este tipo de business angels individuais, que só previam as sociedades de capital de risco dos fundos, e passa agora também a prever-se a figura dos business angels, cuja atividade é investimento temporário no capital de empresas com elevado potencial de crescimento e valorização, tendo aqui em vista o desenvolvimento da empresa e, obviamente, um ganho de sua organização. E quais são as principais alterações ao regime proposto? A criação da figura dos investidores de capital de risco, dos ICF, constituídos sob a forma de sociedade de capitais por cotas, com pessoas singulares como sócias únicas, com um regime fiscal que, enfim, se prevê equiparado ao regime das sociedades de capital de risco e fundos, com alguns benefícios e colocando algumas preocupações durante a discussão do projeto, que se espera que venham a ser acolhidas na legislação que irá sair. Simplifica-se, por outro lado, eliminar a distinção entre os fundos para investidores qualificados e os fundos comercializados no público. Os limites de investimento também são alterados nas sociedades de capital de risco, até 33% dos ativos, nos fundos, até 50% dos fundos sob sua gestão e sob a gestão de outras entidades, até 33%. E com a possibilidade de prorrogar o horizonte temporal dos investimentos das sociedades, dos fundos e dos investidores após uma prévia fundamentação e autorização. Quanto aos capitais sociais mínimos, eles estão também são alterados, ou prevê-se que sejam alterados. Quanto à sociedade de capital de risco, prevê-se uma redução de capital mínimo de 750 mil euros e nos fundos, parece razoável, nos fundos de capital de risco estava previsto um aumento para 2.500.000 euros, com uma redução de capital de 1.850.000, parece, óbvio, não digo que é exagerado, mas talvez um pouco razoável, prevê-se que venha a ser diminuído. E o regime de registro também se torna um bocadinho, se torna mais simplificado, com alterações de legislação real. Vamos, no fundo, agora aguardar para ver o que é que a legislação que vai ser produzida e publicada